Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live especialistas aqui com Abraão Graco, toda terça-feira às 20h30. Já estou aqui de frente com a Rúbia Miosi, a nossa entrevistada, conversa com ela hoje à noite, né? Mas antes de falar da apresentação, vamos dar alguns informes. Primeiramente, dizer, né? Hoje são os dias fantásticos, né? O primeiro dia é o dia do garçom, né? Aquele que serve, né, independentemente da situação ou das pessoas. Hoje também é dia do estudante, né? Você ainda é estudante, doutora? A gente é eterno estudante, né, doutora? Nunca paramos de estudar, nunca. É para sempre. É um caminho sem volta. A gente vai para a escola a primeira vez, feliz da vida, com aquela lancheirinha. Mal a gente sabe que é um caminho que é para sempre. Sem volta. E eu ainda falo assim, Abraão fez mestrado, doutorado, ele é estudioso do direito. Eu falo, não, a gente é estudante, ou seja, a gente aprende todo dia um negócio, né? É incrível, né? Exatamente. Então, hoje é dia do garçom, dia do estudante e dia do advogado, é isso? Sem advogado não há justiça, porque quem vai requerer alguma coisa para o juiz é o advogado. Advogado. Doutora. Então, assim, né? Tanto que nos outros países chamam os advogados de solicitors, né? Porque, na verdade, eles solicitam, eles requerem, né? E realmente é eles que fazem as teses, as causas e tudo mais, né? Muito Exato. bem. Passados as comemorações desses dias, nós temos também das estatísticas de hoje, que a gente sempre começa, né? E eu falo com vocês, falei, a promessa é essa, de pelo menos uma vez por mês trazer um profissional da área da saúde. Né? Cada mês a gente trouxe um e hoje a gente está com a doutora Rúbia Miosi, num dia que o Brasil completa 103.026 mortes, sendo que nas últimas 24 horas foram 1.274 mortes. Aqui em Santa Luzia, nós estamos com 1.319 casos confirmados e 53 óbitos. Obviamente, doutora, com subnotificação das mais brutais. Falando um pouco também do nosso site, nosso site já está no ar, abraão.com, com todos os nossos dados lá, o nosso histórico. Então, você que está aí, assim que terminar, dá uma olhada lá, vamos conversando e ampliar aí e melhorar a nossa comunicação. Então vamos lá, pessoal. Muito boa noite, doutora Rúbia Miosi. Muito obrigado por sua disponibilidade. Eu sei da sua correria, de fazer release, atender, enfim. E gostaria realmente de começar com a sua apresentação. Muito boa noite. Estou muito feliz pelo convite. Assim, eu falo que toda oportunidade que a gente tem para poder esclarecer dúvidas que a população tem, afinal é uma doença muito nova, né? Tem muita novidade acontecendo, dá muito medo. Então, assim, tudo que a gente pode fazer para poder esclarecer, a gente está disponível e pode contar com a gente. Muito bem. Vamos começar o seguinte: toda vez que eu trago um profissional, eu falo o retrato de hoje. Se tirando uma foto de hoje, qual é a situação do mundo e do Brasil em relação à Covid-19, doutora? Então, a gente tem países que já tiveram o quadro de epidemia, já controlaram, agora a gente tem uma quantidade menor de casos nesses locais. E a gente tem países que estão ainda vivendo, né, surfando aquela curva e sem previsão ainda de quando isso vai se resolver. Uhum. Eu acho que o que a gente tem que pensar primeiro é que, se eu for comparar com o que a gente já teve de pandemia no mundo, vamos dizer aí da gripe espanhola, 1918, por aí, não tinha avião. As viagens entre continentes eram de navio, demoravam semanas ou meses. Se você quisesse ir de um local a outro, ainda que fosse por terra, era transporte por animais. Então, a gente não usava carro, a gente não usava trem, não tinha nada dessas coisas, né? Era tudo muito mais demorado. E a pandemia durou, em média, até 3 a 5 anos, dependendo do local. Então, se você for levar isso em consideração, que era mais fácil de você isolar as pessoas, o mundo tinha muito menos gente para adoecer e morrer, e não tinha como, hoje,
Eu pego um avião aqui, posso ir para o Japão em 24 horas. Daqui na Austrália, uma viagem em 24 horas é normal. Então, eu transpasso vários continentes, eu fico várias horas dentro de um avião junto com outras pessoas. E em um dia eu saio de um continente e vou para outro no extremo do planeta. Isso facilita muito a transmissão. Os aeroportos, praticamente todos ainda estão abertos, eles têm limitações apenas para alguns países entrar e sair. Mas o que eu quero dizer, aqui mesmo no Brasil, se eu pegar hoje um avião, em horas eu estou lá no norte, no extremo norte do país, ou no extremo nordeste do país. E se eu tiver doença aqui, eu continuo levando para lá. E, assim, essa mobilidade, claro, foi fundamental. A modernidade foi fundamental para a gente se desenvolver, para a nossa economia, para tudo. Mas também facilitou a transmissão de doenças. Então, é natural que eu tenha uma dificuldade muito maior de controle do que numa época que as coisas não chegavam, né? Demorava muito mais a pessoa viajar. Então, é natural que a gente pense que agora, de agora para frente, não vai ser rápido controlar essa epidemia. Se não foi no passado que era fácil isolar, você imagina agora que é muito mais difícil. A mobilidade é muito grande. É isso, a mobilidade é muito mais fácil. E isso compromete, né? Do mesmo jeito que isso ajuda muito, porque o remédio chega mais rápido, né? O socorro, o teste, a vacina, assim que estiver disponível. Em contrapartida, as pessoas também. E onde tem gente, tem doença. Isso é certo. Então, pode se entender que o atual retrato tem países que estão controlados e que se eles perderem o fino limite desse controle, vai voltar a ter de novo segunda onda, terceira quarta, e assim por diante. Muito bem. Você atualmente trabalha no Hospital Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo, é médico infectologista, né? Já inclusive chefiou o setor. E a curiosidade que todo mundo tem é a seguinte: como é o procedimento padrão, né, adotado, né, pelo hospital, enfim, padrão pelo próprio SUS, de uma pessoa que está com suspeita da Covid? O caso suspeito hoje, ele é considerado qualquer pessoa que tenha febre, ou dor de garganta, ou tosse, ou dor no corpo, ou falta de ar. Então, qualquer um desses sintomas, ou diarreia também, ou perda do olfato e paladar, você tem que ter 2 desses sintomas. Tem 2 desses sintomas, você é um caso suspeito. No SUS, para você fazer exame, se você for profissional da saúde ou de forças de segurança, basta ter 2 desses sintomas, você vai fazer o teste pelo SUS gratuitamente a partir do 3º dia de sintomas. Se você for uma mulher grávida, também vai ter o teste a partir desse período. Se for um idoso, também vai fazer o teste a partir desse período, basta ter 2 sintomas. Aqui no Espírito Santo, a gente fez um outro corte. Com 45 anos de idade, ou seja, não é idoso, mas tem pressão alta, diabetes, doença neurológica ou outra doença que favoreça ter quadro de Covid grave, isso. Vai fazer o teste também. Agora, se você não é parte desses grupos, não faz o teste do SUAB, que é o teste específico. Isso explica por que a gente não tem tantos casos em alguns municípios, porque depende de ter um alto grau de suspeição e ainda preencher o critério para poder coletar o exame. Se você, por exemplo, tiver um plano de saúde qualquer, hoje a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, obriga todos os planos regulamentados no Brasil a cobrir o teste do coronavírus de SUAB. Então, não precisa preencher nenhum desses critérios, basta ser caso suspeito e tá a partir do 3º dia que o seu plano de saúde cobra o teste também. Então, assim, é o que a gente tem de realidade hoje para fazer o exame.
Quem precisa ser internado? Com a gente, no hospital universitário, a gente interna os pacientes que têm necessidade de uso de oxigênio. Então, o paciente está lá no PA, ele está justamente com saturação, que a gente fala. Saturação é a medida de oxigênio em porcentagem, que a gente faz por um teste simplesinho. É igual um pregador que coloca no dedo, digital, ele lê por infravermelho e consegue dizer quanto que tem de oxigênio circulando na nossa hemácia. É uma tecnologia, assim, né, fantástica, é um instrumento super barato, fácil de fazer. Né? Nada. Mas se você tiver essa saturação menor do que 93, tem que internar. Então, a gente recebe pacientes daqui, da Grande Vitória, às vezes fora da Grande Vitória também, que tem esse critério, é o critério de suspeita já de insuficiência respiratória. Ou o paciente que está muito grave, aquele que já está entubado, né, já está... A gente recebe também, a gente tem leitos de UTI destinados para isso. De hospital, é esse. Muito bem. Bom, vamos ver quem está conosco aqui hoje. Nilma Ferreira, boa noite. Rose Salles, boa noite. Damião Lacerda, obrigado. João Augusto, boa noite. Aloysio Júnior, seu Eliseu. Vamos lá, tem bastante aqui. Kate Souto, boa noite. Márcia Machado, obrigado aí pela audiência. A Márcia pergunta o seguinte: o coronavírus pode ser assintomático? Pode. Na literatura, a gente já tem isso descrito, que existe uma porcentagem de assintomáticos. A gente só não sabe quanto, de fato, é a quantidade de pessoas que são assintomáticas, por uma razão muito simples. Precisa ser suspeito para fazer o teste. Então, não é todo mundo que chega lá e vai fazer um teste de suave, eu não estou testando 100% da população para eu poder ter esse exame positivo e dizer, de fato, quantos são assintomáticos. A gente descobre os assintomáticos a partir de inquéritos epidemiológicos, quando a gente faz exame de sorologia. Sorologia é o exame que detecta o anticorpo. E aí, esse anticorpo vem positivo e a pessoa me fala, doutora, eu nunca tive sintoma nenhum, como é que eu tenho esse anticorpo? E aí a gente define que, olha, beleza, foi uma infecção assintomática. Então, a gente só vai saber mesmo a quantidade de assintomáticos lá na frente, quando a gente já tiver passado pela epidemia e quando a gente estiver chegando lá no final, fala assim, olha, nós fizemos vários inquéritos epidemiológicos e X% da população investigada estava positivo e nunca teve sintomas. Mas é bem comum isso acontecer. A pergunta que vem na sequência disso, geralmente, é: quem é assintomático pode transmitir a doença para alguém? Pode, mas é menos do que uma pessoa que tem sintomas. Por quê? A característica principal desse vírus para ser transmitido é secreção respiratória. Que secreção respiratória? Coriza, o nariz escorrendo, melecão mesmo, como a gente costuma falar. E a questão da saliva, que quando a gente está aqui conversando, a gente está cuspindo no outro, educadamente, e aí a gente está transmitindo através de gotículas. Se a gente estiver espirrando e tossindo, ou seja, com sintomas, a gente elimina muito mais dessa secreção. E aí, sim, de fato, eu estou transmitindo mais do que uma pessoa que é assintomática, está lá quietinha, não está tossindo, não está espirrando, não está eliminando tanta gotícula. Então, por isso que o assintomático ele tem um papel muito menor na transmissão do que uma pessoa que tem sintomas. Incrível, dessa eu não sabia, essa aí eu vou dormir sabendo hoje. Então, quem é assintomático tem probabilidade menor de transmitir do que o que realmente possui os sintomas. Muito bom. Vamos ver o outro lado. Vamos ver o outro lado. Como é o dia a dia de um profissional da saúde quando ele sai de casa, né, para ir para o hospital sabendo do que o espera, ou que ou não sabendo o que o espera, né, sabendo, na verdade, do histórico de colegas, né, que estão com a doença e até mesmo vieram a falecer. Me conta como é o dia a dia da rubiomiose.
Então, meu dia a dia, ele já foi muito diferente desde março. Eu até brinco com os meus colegas que eu falo assim que eu fiz aniversário no primeiro final de semana de março e a gente sempre teve o costume de comemorar o aniversário o mês inteiro. Eu me lembro muito bem que no segundo final de semana, acho que lá para o dia 10, 11, combinei com as amigas, vamos aqui num local aqui perto, eu moro num bairro onde tem um local, tipo a Savassi aí em BH, é mais ou menos assim. Barzinhos, né? Exato, que a gente chama de triângulo. Triângulo das Bermudas é chamado ali, que é a área do canal aqui de Camboriú. E é um monte de barzinho mesmo. Vamos para lá, vamos comer alguma coisa, depois vamos ver onde que tem, sei lá, um pagode, um forró, um negócio assim, que a gente é bem eclético, vamos para lá. Foi logo depois do carnaval, então a gente estava ainda animado, né? Que tem desfile de escola de samba, todo mundo desfilou, a gente estava querendo isso. E eu me lembro que eu falei com as meninas assim, tava todo mundo meio com preguiça. Eu falei, não, vamos sair, porque é o último final de semana que a gente vai poder sair. Aí elas olharam para mim e falaram assim, como assim? Vai acontecer alguma tragédia? Eu falei, não, vai ter quarentena por causa do coronavírus. O primeiro caso aqui foi confirmado na quarta-feira de cinzas, quer dizer, na terça-feira de carnaval à noite. Foi o primeiro caso confirmado aqui no estado. Hoje a gente já sabe que no dia 11 de fevereiro já tinha gente positiva aqui, mas a gente só está sabendo disso hoje. A César divulgou ontem. E a gente não vai poder sair assim, não. Vocês se liguem. Não, então vamos sair. E foi, de fato, o último fim de semana que a gente saiu. Foi a última noite de rock, porque aqui, para quem não é do Espírito Santo, capixaba não sai para noite. Capixaba vai para o rock. Pode ser pagode, pode ser funk, pode ser forró. Ganha nome, quem ganha fama é o rock. O rock não quer dizer necessariamente a banda de rock pauleira tocando. Tem também. Mas a gente chama de rock, o rock é a diversão. E foi exatamente o que aconteceu. Daquele dia em diante, eu não tive mais rotina certa. Eu nunca terminei uma semana sabendo como eu ia começar a próxima. E isso se aplica hoje também. Porque semana passada eu planejei uma semana, hoje eu cheguei no serviço e já era outra coisa completamente diferente. Meu Deus. Então, assim, a gente sai de manhã pensando assim, o que me espera lá? Aí vem, que roupa que eu vou? Assim, você não vai com uma roupa normal de trabalho? Não. Se eu vou para dentro do hospital, eu uso uniforme privativo. Então, tem que colocar aqueles pijamas que a gente chama, que passa aí nesse seriado, com a roupinha azul. Azul, branco, amarelo, né? Eu, porque nunca consegui esperar muito chegar o uniforme para eu usar, minha mãe já preparou para mim uns 5, um de cada cor. Então, eu tenho amarelo, azul, branco, cinza. Cada dia eu estou de um jeito. Tem laranja. Então, eu já sei, vou entrar dentro do hospital para atender no setor Covid, eu já vou com aquela roupa. Dentro do carro, já tenho uma caixinha com meu sapato para uso privativo no hospital. Não é o Crocs, galera, porque não pode ter buraco no sapato. O sapato tem que ser 100% impermeável, todo fechado, de borracha para não escorregar. Então, assim, tem isso. Dentro do meu carro, eu tenho uma máscara N95 que o hospital fornece e que a gente troca sempre que a máscara está suja, molhada ou rasgada. Para sair de dentro do meu apartamento, eu já pego, ó, tá até aqui que eu fui no carro buscar o fone, vim direto com ela, uma máscara de tecido igual todo mundo usa. Tem uma para cada dia, porque eu não uso ela o tempo todo, a máscara de tecido, eu uso só no trânsito entre a minha casa e o hospital. No hospital, eu uso a máscara N95 porque é de uso obrigatório. Desde março é obrigatório usar ela e eu uso 100% do tempo. Eu levo marmita com a comida que eu vou comer na hora do almoço, lanche, garrafa de água. Não como nada fora de casa, não bebo água do hospital, ficar usando copinho para lá, para cá, caneco de outro lugar. Não, é tudo meu. Eu até ganhei de paciente, ó, as canequinhas bonitinhas que a gente usava lá, trouxe tudo para casa, uso em casa deixa agora. Guardado. Exato. Não, aí fui para o hospital carregando tudo isso daí. Chego lá, calçado no pé, máscara, touca, o cabelo é preso o tempo todo. Então, assim, hoje o pessoal está me vendo loira, eu passei
essa quarentena toda sem fazer salão, então o cabelo ficou todo preto. Aí, sexta-feira, finalzinho das férias, tirei um tempinho para lá ficar loira de novo, porque eu falei, gente, já estou ficando outra pessoa. O cabelo é preso do tempo. Você, quando conversou comigo há mais ou menos um mês, você viu que o cabelo estava escuro, né? Pois é. Foi mesmo, foi. Então, e aí a gente entra no trabalho. Eu agora estou retomando a minha atividade habitual, que sempre foi ambulatório de HIV e hepatites. A gente ficou sem atender presencial desde março. E aí a gente chegou numa situação que não é sustentável. Você imagina um paciente com uma doença crônica que precisa de acompanhamento semestral desde março sem consulta. Tem paciente que eu estou vendo hoje que eu vi o ano passado. Então, assim, né? Não tem teve como. Que priorizar, né? Teve que priorizar. Você não tinha procedimento. Doente. E eles também não tinham como sair na rua porque estava proibido sair e ficar circulando. Então, tinha isso. A gente está retomando isso agora. Aí hoje o dia foi isso. Na hora do almoço, é esquentar a comida. Eu entro de volta na minha sala de consultório, higienizo tudo com álcool, tranco a porta, almoço sozinho, rapidinho, para ficar o menor tempo possível sem máscara no hospital. Coloca a máscara de novo, guarda todo o material da comida, higieniza a sala toda de novo, volta ao atendimento da tarde. Aí, no final do dia, eu tenho que passar no hospital para ver o que está acontecendo lá, dos pacientes internados. A gente faz protocolo de pesquisa. Então, a gente passa no final do dia vendo se tem algum paciente internado que se adequa para o protocolo de pesquisa com a gente. Então, hoje eu fiquei lá até 7 horas, fazendo screening de paciente para saber se aplicava. Então, tem isso também. Aí é outra coisa. Chegou lá em cima, troca a roupa toda, veste o uniforme privativo, capote impermeável, luva, gorro, aquela máscara ou o óculos de proteção, tanto faz um ou outro. Conversa com o paciente dentro da UTI ou então na enfermaria. Aí, quando acaba tudo, tira toda a parafernália que puder dentro do quarto do paciente, sai do setor, tira o uniforme privativo e já deixa lá para higienizar. Eu visto a minha roupa normal e venho embora para casa. Entrou no carro, tirou o calçado, botou na caixa plástica, guardou, tira a máscara e, nesses intervalos, é álcool na mão o tempo todo. É um álcool na bolsa, é um álcool no carro, é outro álcool na sala e o hospital inteiro está equipado também com álcool para higiene de mãos. Elevador, né? Mudando de setor. Eu não uso elevador. Nosso hospital tem 7 pavimentos. São 4 setores de 3 andares, na verdade, que pode ter internação. É o primeiro, o segundo e o quarto. O terceiro andar é de diagnóstico. E os 2 subsolos são também farmácia e outras coisas assim. É tudo escada que eu ando. Mesmo com a máscara N95, é escada o tempo todo. Não pega o elevador. Os procedimentos todos, mesmo quando andar, vocês não usam elevador. Eu não uso elevador. Você não usa? Sim. Eu, particularmente, não uso. Tem colegas que ainda usam, mas, assim, não é recomendado. Para quem que é o elevador? Para quem precisa andar carregando alguma caixa, o pessoal da Copa e tal. E o paciente. Ficar em ambiente fechado com outras pessoas é alto risco. Dentro de um hospital, mais alto risco ainda. Eu não pego elevador dentro do hospital. Não tem chance. Tanto o Marcos, a gente tem uma pergunta aqui, ó, ele está falando aqui. Qual é o maior medo? De se contaminar ou o medo de contaminar seus familiares? Sem dúvida nenhuma, o medo de contaminar os familiares. Eu não tenho dúvida. Eu tenho pai e mãe de 77 anos cada um. Eu fiquei do dia 8 de março até o dia 25 de maio sem encontrar pessoalmente com eles. Porque não tinha segurança para poder encontrar. Eu não sabia se eu podia ser um portador assintomático ou algo assim. Quando eu percebi que eles estavam ficando doentes, porque a gente não mora junto, a gente mora longe, né? Eu moro sozinha no meu apartamento, então isso foi bem tranquilo. A única pessoa que eu via mesmo era o Marco Antônio, não via mais ninguém, era o Marco Antônio e Denise, mais ninguém. E era só, e também assim, eventualmente, porque nem dava para ficar muito perto. E depois, eu fui lá para a casa deles no mês de abril para frente, maio já.
Não Mas quando era. já tinha, não arrefecimento, mas já tinha uma noção, né, uma panorâmica da coisa, né? Exatamente, quando já Uhum, sabia como as coisas estavam andando. E para uhum, ficar na casa dos meus pais, beijar e abraçar, eu aproveitei agora nesse período de férias. Eu tive um período de 10 dias de férias e uhum, eu tinha muita carga horária para tirar folga, porque com essa uhum, história aí eu não tive um feriado no primeiro semestre, uhum, fins de semana, quase todos eu estava no hospital. Não precisava estar lá uhum, de plantão, mas tinha que ir avaliar uhum. alguém, tinha que ir ajudar É. a troca de leito, essas coisas. Aí Uhum, o que acabava acontecendo? Estourava a carga horária, tudo isso acumulou. uhum, Aí eu consegui uns 18 dias de folga. Fiquei uhum, 14 em isolamento, para uhum, no 15º dia poder abraçar e beijar meu pai e minha mãe sem sintoma nenhum. Aí com certeza de que eu não estava uhum, expondo eles a risco nenhum. uhum. Então, sem Opa, que dúvida, loucura, esse loucura, medo é né? muito mais. O Marco está perguntando, mas você teve que entrar em quarentena para ver seus pais, verificar depois, e com todos os cuidados que você descreveu aqui, detalhadamente, né? Não, você não só negou, Foi, né? Você não é negligente com a sua segurança, não posso. e que coisa, porque a gente não tá, né? A gente sai de casa de máscara e tudo mais, a gente já sai, já fica incomodado. E por mais que já virou normal, o chamado novo normal, não gosto muito dessa palavra, né? Mas Nem para eu. vocês é redobrado, né? É redobrado, e mesmo assim ainda tem históricos dentro da área médica de infecção, e não são poucas pessoas, né? Muito Sim. bem. Tem uma, tem uma pergunta aqui, uma comparação que sempre fazem, e eu gostaria de falar contigo. Geralmente eles pegam populações e o número de mortes e fala sobre a situação do Brasil. O que nós temos de concreto? Nós vamos pegar os 3 primeiros países no mundo, né, com o número da população e o número de mortes, e eu quero ver se você que é pesquisador, você está no hospital universitário, você acabou de dizer aí que vocês fazem pesquisa, se essa metodologia está correta. Olha só, hoje nos Estados Unidos tem aproximadamente 350 milhões de habitantes e 166 mil mortes. O Brasil tem aproximadamente 210 milhões, 103 mil mortes. É o segundo colocado. A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e 45 mil mortes. Lógico que não é para comparar, mas o primeiro objetivo é o seguinte: a Índia ela tem um padrão sanitário muito pior que o nosso, já fez essa pergunta como um todo, e aí eles começam a comparar. Assim como eles pegam o Brasil e os Estados Unidos e falam a Itália e a França, olha, o tamanho morreu tal. Essa metodologia é adequada, doutora? Então, não é. É muito injusto comparar os países dessa forma. Talvez os Estados Unidos e o Brasil possam se aproximar pelo tamanho da população e por serem dois países continentais, né? Um Uhum, é praticamente metade da América do Norte e o Brasil é praticamente 2/3 da América do Sul. Então, uhum, pode ser um pouco comparável por esse motivo. Mas a gente tem que uhum, levar em consideração que tem muita morte que acontece que a gente só consegue finalizar esse óbito como positivo ou negativo muito tempo depois que ele ocorreu. Então, uhum, vários pesquisadores já chegaram na imprensa falando a respeito, e eu gostei muito que recentemente isso foi falado novamente, e a gente precisa uhum, reforçar. Eu só posso comparar número de mortos quando a pandemia acabar. E eu vou ter uhum, que levar em consideração sempre número de testes que foram feitos naquele país. E uhum. lembrar que para diagnóstico hoje, no mundo inteiro, só existe um tipo de teste confiável, e ele não é 100% confiável, ele é 63% confiável, É mesmo. e O é o teste mais teste eficaz, ele é 63% eficaz? O mais exatamente. confiável? O É. mais confiável é ele. Porque ele é o único teste que pode ser feito durante o período de sintomas, entre o terceiro e sétimo dia de sintomas, ele tem 63% de positividade, ou seja, ele vai errar em quase 40% das pessoas que de É fato muita têm coisa. coronavírus. É. Esse é o SWAB, E não, né? É o É SUAB o para SWAB. RT-PCR. E a gente tem que ter um outro cuidado agora. É muito bom que a parte tecnológica tenha desenvolvido e as indústrias tenham se empenhado em ter testes novos.
mas a gente já está tendo paciente enganado, achando que fez o swab para RT-PCR e fez swab para antígeno, que é um teste rápido. Não é o teste. Fala em português aqui, porque a gente não sabe, a gente é da turma da Ana, analfabeta. Qual que é a diferença? O RT-PCR, ele é um teste de biologia molecular. O que ele faz? Eu pego a amostra, coloco numa máquina que vai procurar nessa meleca do paciente 3 sequências, ou 4 sequências, ou 2 sequências do material genético do vírus. Então, se der positivo, é aquele vírus mesmo, não tem como ser outro. Então, por isso que a gente fala que ele é confiável nesse sentido. O teste do antígeno, que é feito com isso também, mas é um teste rápido, é um preparado para identificar um pedaço do vírus que não é o material genético dele. Ou seja, antígeno é parte do vírus, seja lá qual for, da cápsula do vírus, da proteína que na hora que vem para o nosso organismo, não sei. Ele identifica que o vírus está ali. Só que ele não é tão confiável quanto esse por biologia molecular, que é o RT-PCR. Ou seja, se ele dá negativo, a obrigação do serviço de saúde é fazer o RT-PCR nessa amostra. Só que a gente está vendo não é bem isso. Eles fazem, o exame dá negativo, eles falam com o paciente, olha, pode ser um falso positivo, mas libera o cara. Aí a pessoa acha que não está com a doença, ela acaba contaminando outra pessoa. E aí vai. Então, assim, fazer o teste do cotonete não quer dizer que está fazendo o melhor teste. Então, o teste do swab pode ser 2. Tem que perguntar se é o RT-PCR ou se é a detecção de antígeno, que são completamente diferentes. Tá, vamos na prática aqui. O teste rápido é o que realmente está sendo aplicado em massa no Brasil, não é isso? É o teste rápido. E ele é um teste muito ruim. Muito ruim. Ele é um teste que dá prova cruzada com um monte de porcaria. Ele é um teste, ou seja, ele pode dar falso positivo, pode dar falso negativo. Ele é um teste que ele não dá positivo quando a pessoa tem sintomas, porque a capacidade dele dar positivo é a partir do 10º dia de doença, ou seja, você começa a produzir anticorpo mesmo, a grande maioria das pessoas, a partir do 10º dia de sintomas. Então, se você está com síndrome gripal agora e faz o teste, e você só começou a síndrome gripal há 3 dias, vai dar negativo e vai achar que não é coronavírus. E aí você não vai notificar. Está errado. Não está sendo feito no momento certo. Teste rápido só tem uma finalidade. É para fazer os inquéritos epidemiológicos. O que é um inquérito epidemiológico para quem nunca ouviu falar disso? Eu falo assim, eu quero saber se essa população, por exemplo, população aí da sua cidade. Você falou que são quantos mil habitantes? 230 mil habitantes, Santa Luzia. 230 mil habitantes, ótimo. É um lugar, um lugar que não é muito grande, 230 mil habitantes. Aí eu vou pesquisar se ali, quantos por cento da população será que já está contaminado pelo coronavírus? Já pegou o coronavírus e já melhorou? Aí o que eu faço? De rebanho, né? Exato. Vamos ver. Desses 230 mil, com esse teste, que eu tenho, sei lá, 30% de erro no teste, estou chutando, tá? É o teste que me deram de presente de uma empresa. Aí é 30% de erro, para mais ou para menos. Igual a pesquisa do Ibope, errou para mais ou para menos, a gente está acostumado com essas pesquisas com erro para cima ou para baixo. Trem de doido. Isso. Aí eu falo, já sei que o teste pode dar errado em 30% dos casos. Qual é o tamanho, qual o número de pessoas que eu preciso testar para um município de Santa Luzia, que tem 230 mil habitantes, com um teste que é 70% bom? Existem softwares que vão calcular para mim o tamanho dessa amostra. Aí, né? Isso, aí vai dar assim, X. Eu tenho que testar X pessoas. Sei lá, vamos chutar um número aqui, que eu tenho que testar 5 mil pessoas. Para eu, com esse teste, dizer de fato como que está Santa Luzia. Aleatoriamente, 5 mil pessoas. Aí você vem para mim e fala assim, olha, doutor Rubio, eu tenho um outro exame que a taxa de erro dele é 10%. Ah, beleza.
vamos ver aqui no meu software quantas pessoas que eu preciso testar. Olha, 1.200 pessoas é suficiente. Ou seja, com um teste pior, eu tenho que testar mais gente. Para quê? Para diluir o erro do teste no número de pessoas que eu estou testando. Ou seja, quanto pior o teste, mais gente eu tenho que testar para poder dizer que aquele resultado é fidedigno. Por isso que eu consigo usar qualquer teste porcaria para fazer um inquérito. Porque basta eu testar mais gente. Vai funcionar bem, vai me dar o que eu quero de resultado. Agora, eu tenho aqui 100 pacientes internados no meu hospital e eu quero saber se eles têm coronavírus. Esse teste com 30% de erro é bom para isso? De jeito nenhum, porque em cada 10 pessoas eu vou errar 3 e não vou isolar esses indivíduos. Esses 3 vão contaminar o resto do meu hospital. Não, incrível. Aqui em Santa Luzia eles mandam para casa. Não tem nada não, manda para casa. Aí a pessoa volta a segunda vez, ela não consegue nem ir para UTI. Isso aconteceu várias vezes. E é por isso que não dá para usar esse tipo de teste. Aí eles falam, mas se a recomendação é testar, por que eu não testo, então, com RT-PCR todo mundo? Não tem kit de teste suficiente no mundo para testar todos os pacientes suspeitos do mundo. Então, não é nem que o governo não tem dinheiro, a prefeitura comeu o dinheiro, sei lá com que, ao invés de comprar não teste. Tem não adianta ter dinheiro, não tem produção de teste. Aí a gente vai ter que ir fazendo esses inquéritos para poder saber como é que a população está caminhando naquele município. Mas, se tem uma coisa que eu posso falar aí já para quem está ouvindo a gente, não gasta seu rico dinheirinho fazendo teste rápido de coronavírus. Você está jogando dinheiro fora, porque não dá para usar esse resultado individualmente para ninguém. Muito bem. Vacina. Aqui tem várias perguntas. Eu não estou lendo porque eu estou dando prioridade à sua fala e é realmente incisiva. Saiu aí que tem um laboratório americano que já está para testar. Hoje saiu a vacina russa, tem a chinesa. Promessas. Mercado. Vamos lá. Que pé que está hoje, dia 11 de agosto, a questão da vacina? Então, a gente tem registrado na OMS uma sequência aí de inúmeras vacinas em teste. Mais de 250 vacinas diferentes para coronavírus em teste no mundo todo. A da Rússia não está incluída nessa lista, porque a Rússia não registrou a vacina deles em teste na OMS. Coisas políticas. Não vou entrar nesse detalhe. Esses testes todos que estão correndo e a OMS está ciente, a gente da comunidade científica tem acesso ao processo de desenvolvimento. Veja bem, eu não estou falando que eles ensinaram para a gente como faz a vacina, não é isso. Eles não falaram por que a vacina deles é melhor ou pior, a gente não sabe desses detalhes. Mas a gente sabe, a vacina X, vamos citar uma aqui, da Universidade de Oxford, que é a que está sendo feito teste no Brasil, ela está na fase 3, que é a fase de testagem com o maior número de pessoas, que é a fase de teste de segurança. Ou seja, a vacina já funciona, a gente tem que saber se ela tem segurança. O que é uma fase 3 de teste de vacina? A vacina já se mostrou eficaz em cobaia, ratinho, gato, macaco, enfim, tem proteção. E agora eu já testei num determinado grupo de voluntários humanos, funcionou, e pareceu seguro num grupo pequeno de pessoas. Agora eu vou e espalho em vários centros no mundo todo. Gente, preciso aqui de voluntários para testar essa vacina para saber se ela funciona mesmo e se ela é segura no número maior de pessoas. Por quê? Vacina é um produto para a saúde humana que é aplicado em pessoas saudáveis. Não é admissível fazer uma vacina que cause doença. Por isso que eu preciso, em primeiro lugar, garantir que a vacina tem segurança. Estou com a vacina da Rússia. Pelo que divulgaram, eu li isso hoje de manhã, enquanto estava no carro aguardando vaga de estacionamento, eu vi isso.
está na fase 3, eles vão começar a fase 3 já aplicando na população. É como se a gente pegasse... Voltou, travou aqui. Vamos lá, estava no carro vendo a vacina da Rússia. Isso. Agora, voltou. Eu até parei, não falei justamente para dar sequência. Eles divulgaram o seguinte, entrou, a vacina foi aprovada na fase de que, olha, ela funciona, foi isso que eles divulgaram. Eles vão fazer a fase 3 na população deles. Ao invés de chegar e fazer um protocolo, vamos chamar voluntários. E olha só, o pessoal acha que voluntário faz parte do protocolo de pesquisa e não ganha nada em troca. Veja bem, a maior parte dos nossos protocolos, de fato, não paga o cara para ele estar indo lá fazer a vacina. Existem vários protocolos remunerados. Esse não é um deles. Mas a pessoa está indo fazer a vacina e, geralmente, a gente aplica 2 grupos e a gente sorteia quem vai tomar a vacina que está em teste e quem vai tomar o placebo. A vacina de Oxford, que é a vacina que a gente mais conhece em termos de teste, como que está funcionando, como que é? A vacina que é o placebo, não é bem um placebo. É a vacina de meningite ACWY, que é uma vacina caríssima da rede particular e que pode ser aplicada em qualquer idade. Ou seja, a pessoa está indo lá, ela pode tomar a vacina do coronavírus ou tomar uma vacina extremamente segura, de altíssima qualidade, para prevenir que ela pegue meningite. E meningite é uma doença mortal, muito pior que o coronavírus. Então, a pessoa não está sendo só bonzinha, ela também está sendo... Desculpa, boazinha, né? Falei errado. Ela também está sendo beneficiada com o estudo que ela está participando. Então, assim... Além de solidariedade, né, humana, de estar fazendo parte de um projeto para... Claro, e olha só, eu já participei de pesquisa de HIV, de remédio HIV, de remédio de hepatite C. O que acaba acontecendo? Quando a gente verifica nesse estudo maior que o produto que está sendo testado funciona e é seguro, as pessoas que usaram outra coisa que não era ele, a gente oferece fazer aquele produto para a pessoa se ela quiser. O voluntário que usou o placebo, ele recebe essa oferta. Porque eu vi gente falando aí que a primeira coisa que tinha que fazer era vacinar os voluntários que tomaram placebo. Gente, não vai precisar, o próprio laboratório faz isso ao final do estudo. Então, tinha um povo revoltado aí na internet segunda-feira por causa disso. Não precisa. A Rússia, ao invés de chamar voluntários saudáveis, ela vai fazer na população dela, aleatoriamente, mas na população. Vacinou o ministro, a filha do ministro lá da saúde deles. É um negócio... Exato. Fora que não tem transparência, você não sabe. Exato. A gente não sabe como ela foi desenvolvida. Eles falam que ela funciona, mas a gente não viu esses dados de que ela funciona. E se você faz uma sequência, você está vendo que eles estão usando a população, desculpe o termo, mas de cobaia, como os supostos voluntários da fase 3. O que pode acontecer? Se ela for uma vacina que vai ter, sei lá, 10%, desculpa, 1% de evento adverso grave, o que é isso? Efeito colateral. Sei lá, crise convulsiva, síndrome de Guillain-Barré, que é uma coisa que a pessoa fica sem andar. Tipo, eles vão descobrir isso na prática, fazendo na população geral. Na tora geral, igual na época do Stalin. Isso, como eles vão monitorizar isso, gente? Aí eles falam assim, não, mas na época da guerra se fazia penicilina, testando aleatório, porque não tinha outro antibiótico. Eu falo, gente, uma coisa não pode ser confundida com outra. A gente não vive em 1940. Nós estamos em 2020, quase 100 anos depois, 80 anos depois. Não se justifica. A gente já evoluiu nessa fase em que as pesquisas precisam, acima de tudo, respeitar a dignidade humana. Então, essa história de prescrever hidroxicloroquina a rodo para Deus e todo mundo, independente se tem coronavírus, se não tem, se tem doença, se não tem... Gente, não é por aí. Porque quando eu prescrevo, saio dando tudo para todo mundo aleatoriamente, pode dar errado. E é minha responsabilidade. É isso que está perguntando. Além de infectologistas, as redes sociais também formaram muitos farmacologistas. De repente, todo mundo virou especialista em cloroquina e Invect. Exatamente. Pronúncia do... Né?
Ivermectina. Olha só, a hidroxicloroquina e a ivermectina, o que a gente tem de estudo deles, falando que são antivirais, são estudos antigos, que mostraram que, em cultura de célula, o que é uma cultura de célula? Um monte de célula aleatória que está numa plaquinha lá dentro do laboratório, que a gente pega um vírus e coloca. Aí a gente pega um pouquinho desse remédio e bota lá, um ou outro, e a gente vê o que acontece. O que aconteceu? Todas duas mataram vários vírus. Vários. Só que mataram as células também onde estava o vírus. Então, tipo... O boi tá com carrapato. Mata o boi que não tem mais carrapato. Exatamente. Aí vem a questão. A hidroxicloroquina ainda, ela teve um estudo muito mais a fundo, porque ela foi testada para chikungunya, ela foi testada para zika vírus, estudos sérios mesmo, tá, gente? Não foi estudo de fundo de quintal, não. Estudo bem feito, que fez qual era a dose necessária para poder matar os vírus. Funcionava in vitro, mas nas pessoas não funcionava. Por isso que a gente pediu tanto que testasse nas pessoas a hidroxicloroquina, que ela é uma droga segura. Eu não estou falando porque vai dar arritmia, porque vai matar. Não, eu só estou falando que, olha, ela pode não funcionar e eu estou dando um remédio à toa, desnecessariamente para a pessoa. Para que eu vou tomar um comprimido de farinha? Não tem necessidade. Então, em primeiro lugar, o que eu precisava fazer era mostrar que funciona. Isso nunca aconteceu. A gente não conseguiu estudos bons, bem desenhados, que comparavam com quem tomava, de fato, comprimido de farinha, e comparava e falava assim, olha, quem tomou hidroxicloroquina é melhor. E a ivermectina foi pior, porque a ivermectina, a dose necessária para matar o vírus na célula, era muito superior à dose tóxica. Ou seja, essa dose que o pessoal está usando nem tem comprovação de que ela possa funcionar mesmo, nem in vitro, porque a dose in vitro tinha que ser 10, 30 vezes acima da dose que a gente toma hoje. A gente não vai fazer uma superdose porque eu preciso do fígado para viver, né? Eu não estou fazendo transplante agora, não tenho fígado para transplantar para todo mundo que perdeu o fígado. Então, é melhor não ficar fazendo bobagem com as pessoas. A Rússia vai fazer um grande teste na população com a vacina. A gente torce muito para que isso dê certo. Porque se der errado, vai ser trágico. Muito bem, muito bem. Pergunta ainda que não quer calar. Tem como os recuperados desse número, que eles falam, morreram, mas tem tantos recuperados, voltar a contrair a Covid? Então, eu falo que agora essa é a pergunta de $1 milhão. É mesmo, né? Hoje, nessa semana, é a pergunta de $1 milhão, porque as pessoas até esqueceram da vacina um pouco para falar da reinfecção. A gente já tem caso registrado de reinfecção lá na China em abril. Tem um estudo que bota um grupo aí de 116 pacientes que foram positivos no período, fizeram testes que deu negativo e depois esses testes negativos voltaram a ficar positivos. Eu poderia citar uma lista de justificativas para as pessoas testarem positivo de novo depois de um teste negativo pós uma infecção. E esse teste que eu estou falando é o RT-PCR, é o teste top de linha, não estou falando de sorologia e outros testes ruins, não. Bom, primeiro, esse teste segundo pode ser um falso positivo. É a primeira coisa que pode estar errada. Pode ser um falso positivo, porque contaminou na hora que foi lá para o laboratório. Não foi feito com técnica adequada, deu positivo de novo porque estava contaminado. Ok. Ponto 2. O negativo que foi feito antes, esse pode ser falso negativo mais do que o outro falso positivo. Ou seja, a pessoa nunca parou de ter o vírus estava lá. A terceira coisa é, a pessoa que está com o vírus positivo agora, ou um teste positivo, lembra que eu falei que o teste de RT-PCR, ele identifica pedaços do vírus e não o vírus completo? Eu posso ter só um pedaço do vírus que, coincidentemente, é o pedaço que o teste dá positivo. Só que para eu dar a doença e transmitir, eu preciso do vírus completo capaz de se multiplicar. Se eu não consigo um vírus completo capaz de se multiplicar,
Não adianta nada ter um pedaço do material genético dele lá. O exame dá positivo, mas não tenho capacidade de transmitir, muito menos capacidade de ficar doente por ele. Posso estar com outra infecção concomitante e o restinho do vírus que eu tive no mês passado sobrando. Nossa, gente, é muito Outra complexo. coisa. Agora nós vamos para a fase preocupante. Vamos fazer de conta que de fato seja uma segunda infecção. Como que ela acontece? Bom, aquela pessoa pode simplesmente não ter desenvolvido imunidade contra o coronavírus. Passou a primeira fase de sintomas, o vírus parou de se replicar, mas sobrou um pouquinho dele lá. Agora ele resolveu multiplicar de novo. É uma recaída da doença anterior. Para quem não teve imunidade, não eliminou completamente o vírus. Outra possibilidade. Vamos dizer que ela produziu anticorpo. Eliminou o vírus da primeira vez. Só que esse anticorpo não é suficiente para evitar nova infecção. Esse é o cenário que a gente fica mais apavorado. Porque é o cenário do IgG não vale nada. E a questão da imunidade de rebanho de novo, né? Porque você fala, olha... Ela nunca vai acontecer, se for verdade. Pois é. Aí, peraí que não acabou. A coisa vai piorando daqui para frente. Ok, não teve imunidade, o IgG não serve para nada, você pega de novo, igual acontece com a gripe. Só que pior, porque a gripe você fica 6 meses sem pegar aquela gripe de novo, 6 meses depois cai o título do anticorpo, você readquire. Ok. Essa daqui eu estou imaginando que mesmo o IgG não resolve. O pior cenário de todos é esse último, que seria o vírus sofreu uma mutação. E agora eu peguei um vírus mutante, porque essa mutação tornou o vírus capaz de enganar o meu sistema imunológico e me infectar de novo. A gente sabe que existem já 4 cepas diferentes do SARS-CoV-2, o novo coronavírus. 4. Se tem imunidade cruzada entre eles, não sabemos. Se a resposta da imunidade celular é suficiente para nunca mais ter coronavírus, não sabemos. Se esse vírus é mutante, é por isso que as pessoas pegaram a doença, também não sabemos. Então, assim, nenhuma dessas coisas que eu falei com vocês até agora, analisando esse cenário da reinfecção, são comprovadas. Em primeiro lugar, de agora para frente, a gente tem que tomar algumas atitudes um pouco diferentes. Pessoas que tiveram doença grave, vale a pena a gente agora, tendo disponível o RT-PCR, quando vai ter alta hospitalar, fazer um novo swab para garantir que está negativo mesmo. Essa amostra do primeiro swab positivo deve ser guardada, congelada a menos 80 graus. E aí eu vou te falar, que laboratório que tem esse local, essa geladeira, esse freezer de menos 80 graus para guardar a amostra de todo mundo? Aí tem que fazer o exame, ele tem que dar negativo. Na sequência, se ele tiver sintomas de novo e fizer o exame e der positivo, eu vou pegar esse segundo exame, positivo, a segunda amostra positiva, vou comparar com a outra amostra lá de trás, que está guardada a menos 80 graus, e vou ver se o vírus é igual. Se o vírus é igual, eu faço também um teste de IgG. Se o vírus é igual e o IgG está negativo, a pessoa não produziu anticorpo. Se o vírus é igual, IgG é o anticorpo. IgG é o anticorpo que, teoricamente, teria que ter imunidade, teria que dar imunidade. Se o vírus é igual e o IgG está positivo, esse IgG não vale nada. Mas isso eu só consigo fazer quando eu provar que o vírus é igual. E isso ninguém conseguiu fazer até agora, porque, de fato, ninguém guardou a amostra para poder comparar com essa, ninguém tem um exame negativo feio, enfim. Agora é desenhar protocolo de pesquisa para tentar provar que coronavírus dá de novo ou não dá de novo. Recado, então, para a população. Teve coronavírus?
teve um exame positivo, seja IgG, qualquer seja o exame que fez, usa a máscara do mesmo jeito, como se nunca tivesse tido coronavírus, porque você não sabe se você está protegido ou não. Uhum. Muito bem, muito bem. Bom, já chegamos aí, né? Já estamos na quase uma hora de live. Você vê que assunto é. Eu estou deixando você falar, porque eu não quero interromper e está lotado de pergunta pouco, aqui. né? Eu falo E pouco, não, quase não deu tempo de fazer pergunta. É esclarecedor, porque é o seguinte: a gente não tem esse acesso. Quando você vê na TV, é muito rápido, é 5. Você dá entrevista para televisão, você sabe, é 5 minutinhos, 3 minutinhos. E a gente não tem essa. A gente não tem aqui, não é comum a gente ter uma pessoa que conhece do assunto, que vive o assunto. Vou falar assim, à disposição da gente para perguntar o que a gente tem mais de grilo. Olha isso aí, o Marco de novo, olha. A senhora poderia comentar sobre a aparente maior susceptibilidade de pessoas com determinados tipos sanguíneos contraírem a Covid? Isso não é verdade, tá? Isso daí é uma falácia, mais uma fake news que saiu aí na internet. O pessoal compartilhou em todos os grupos de WhatsApp, da família, do grupo da igreja. Tá, todo mundo compartilhou isso, que quem é A positivo tem maior risco, não tem. Eu sou A positivo e não peguei Covid até hoje. Meus exames são todos negativos. Eu sou obrigada a fazer exame pelo hospital. Eu não teria feito se não fosse isso. Não existe essa história de maior suscetibilidade devido ao grupo sanguíneo. Isso é uma mentira. É uma fake news. Por que acontece de que em alguns países vai ter mais no A positivo, vai ter mais no O positivo? Depende da proporção da população que tem O positivo ou negativo. Quanto mais gente tiver A positivo, maior é o risco, porque basta você estar vivo num país que circula coronavírus para você poder pegar. Muito bom. Boa pergunta, viu, Marco? Flávio está perguntando aqui. As pessoas que foram infectadas pela Covid tendem a ter alguma sequela? Boa pergunta. Essa pergunta não é de $1 milhão, mas eu diria que é 500 mil. Metade. Vale metade, porque as pessoas ainda não se preocuparam. Na verdade, existe um risco de fibrose pulmonar para quem teve internado com intubação. Sequelas que a gente já conhece. Dificuldade de locomoção, dificuldade respiratória. O paciente que sai da UTI, ele precisa de reabilitação. Isso vai ser permanente? A gente ainda não sabe. Mas são sequelas imediatas. Dificuldade para respirar, o paciente fica cansado, perde capacidade respiratória, e também ele perde muita massa muscular internado no hospital imóvel em cima da cama da UTI. Isso é uma realidade para paciente grave que ficou na UTI. Paciente que ficou na enfermaria, menos. A gente está investigando, existe uma suspeita de que ele possa desencadear doenças autoimunes. Recebi ontem no consultório uma paciente que eu dei o diagnóstico de uma artrite reumatoide desenvolvida pós-Covid. Tem relação com Covid? A gente ainda não sabe, mas é possível. Ele causa uma reação inflamatória importante. Todo vírus é capaz de causar uma doença. Na verdade, não é causar, é desencadear uma doença que a pessoa já teria uma predisposição. Então, quem garante? A gente ainda não sabe. Mas algumas coisas assim a gente já vê. A gente sabe que quem tem doença hepática tem um risco maior de evoluir pior. E quando sai comprometido com o fígado, compromete o rim. Tem paciente que tem insuficiência renal durante a internação. E essa insuficiência renal pode, de fato, trazer consequências a longo prazo para o paciente também. E também quem teve aí AVC, as sequelas do AVC que já são conhecidas, né? O derrame cerebral, que o povo costuma falar, é um risco que existe. Quem teve trombose, tromboembolismo pulmonar, aquelas coisas que a gente já conhece. Mas tem muita coisa aí que a gente ainda vai descobrir, inflamação do músculo do coração, enfim, tem muito acometimento. É um vírus chato, ele gosta do organismo inteiro, é incrível isso. Muito bem, vamos lá, tem um comentário aqui, a gente está pegando, a gente já está fechando, tá? Ramon Damasio diz, importante as pessoas, deixa eu colocar aqui, vai ficar, pai, mas a gente... Importante as pessoas observar as recomendações das autoridades de saúde. Santa Luzia tem 1.319 casos confirmados de coronavírus e 53 óbitos. Infelizmente, tem muita gente desconsiderando o risco. Importante cada um fazer sua parte.
Isso é muito importante também, né, doutora? Por a questão da máscara, né? Aqui é muito comum falar mal, é porque o problema é do governante, quando na verdade, eu acho que quem assistiu desde o início da live está vendo que como que você, profissional da saúde, assume, e como que também a gente tem que assumir essa responsabilidade perante nós e nossos familiares, né? Sem dúvida. Eu falo o seguinte: quando eu não tenho um remédio que mata o vírus e trata rápido a doença, quando eu não tenho uma vacina que previne que as pessoas adoeçam, eu tenho que trabalhar na saúde coletiva. E é uma doença de transmissão entre pessoas, então eu tenho que trabalhar no comportamento. Comportamento é individual. Se a pessoa resolver se revoltar agora e sair pela rua sem usar máscara, ela vai pegar a doença e ela vai transmitir para um monte de pessoas. Então, assim, a gente sabe que o distanciamento social, por mais que ele seja cruel, com nossas crianças que estão fora da escola, com o pessoal aí que é empreendedor, que está sofrendo muito com a parte econômica, os serviços todos fechados, com as pessoas que trabalham com serviços na casa das outras pessoas, né? E que também não estão podendo fazer essas atividades e está sofrendo com isso. Pessoal de comércio, tipo bares e restaurantes, que de fato tem um prejuízo grande. A gente sabe que está todo mundo sofrendo, mas se a gente não fizer isso agora, o sofrimento vai ser em mortes. Então, assim, esse sofrimento em mortes não é aceitável. Porque por mais que eu olhe assim, 53 mortes, perto de 1.000 pessoas que adoeceram, isso não é muito. Mas se desses 53, um for seu parente, ninguém substitui o seu parente. Ninguém substitui seu pai, sua mãe, seu avô, seu irmão. Então, para cada família que ela perder muito. Então, a gente precisa fazer isso quando a gente não tem outra forma de controle. A gente depende muito de cada um. É fundamental que cada um faça a sua parte nesse momento. Muito bem, doutora. Nós vamos terminar por aqui. Eu vou responder todas dentro do que eu conseguir. Não conseguir, eu vou encaminhar para você. Enfim, eu estou brincando. Primeiro, agradecendo a nossa audiência. A gente pode responder também, não tem problema. Ótimo, ótimo. Vamos tentar. Eu acho que no mês de setembro, outubro, a gente vai ter uma outra para ver sempre o quadro, né? E tomara que a gente tenha uma outra para falar assim: olha, a vacina está funcionando, está dando certo, está acabando. É a nossa esperança, sim, doutora. Eu quero agradecer, então, a nossa audiência. Muito obrigado mais uma vez, tá? Eu vou respondendo na medida do possível. Agradecer a doutora Rúbia pela sua disponibilidade, né? Eu gostaria que você fizesse aí, antes da gente fechar, as considerações finais suas sobre essa conversa, dicas ou mesmo conselhos para a gente fechar aqui com chave de ouro, doutora. Então, a gente tem que ficar de olho sempre em como a doença está caminhando dentro do município que a gente mora. Respeitar nesse momento as orientações que os serviços de saúde dão. É fundamental. Acabei de falar, é uma coisa que eu dependo do comprometimento individual de cada pessoa. E não sou eu, doutora Rubia, que dependo. Eu dependo como pessoa. E cada um vai depender do outro como pessoa. É um momento que a gente precisa se unir e não é um momento que a gente precisa brigar. Então, a gente precisa ter isso em mente. Se unir para a gente passar o mais rápido possível por isso. A gente está vendo que alguns municípios estão caminhando para reabertura de escola, reabertura de comércio. Então, é um momento para a gente ter o cuidado. Tem o filho que vai para a escola? Já era para o seu filho estar acostumado a saber como usa máscara. Presta atenção, eu não estou falando menino de menos de 6 anos, não. Esses não têm consciência dessa necessidade, dessa condição. Quem tem mais de 7 anos já tem uma noção inicial de que lavar a mão é importante, de que limpar o pé antes de entrar em casa também é importante, escovar o dente é necessário, faz parte do dia a dia, que ter horário para entrar na escola também é. A máscara só vai ser mais uma coisa. Higienizar as mãos com álcool também vai ser mais uma coisa. A gente não vai conseguir, para voltar com as crianças para a escola, uma situação ideal, aonde eu tenha um ambiente 100% protegido do coronavírus. Isso nunca vai existir.
Mas eles precisam estar lá porque isso é fundamental para eles. É o momento deles aprenderem a lidar um com o outro, a conviver em sociedade. E pode ser que a reabrir a escola também vai ensinar os pais que são resistentes a usar máscara a começar a usar. Então, é o momento da gente fazer tudo com responsabilidade. Não dá para a gente fazer no arroubo emocional, apaixonado pelo político fulano ou ciclano. Não é esse momento. O momento é de eu pensar que a saúde ela é de todos. A minha saúde individual interfere na saúde pública da minha comunidade. Então, eu tenho que ter responsabilidade com o outro também. Então, pessoal, mais uma vez agradeço pela paciência, pela disponibilidade. Eu sei que você já estava fazendo aí um vídeo para gravar, sair 6 horas na TV Globo aí do Espírito Santo, né? Mas eles vão me xingar aqui. Eu te sequestrei durante 1 hora. Agradecer demais pela disponibilidade. Hoje realmente foi fenomenal também, assim como as outras terças-feiras, deixar as pessoas falar não só com autoridade, mas também falar para as pessoas com a linguagem que é acessível. Né? Eu sou do mundo jurídico, a gente peca muito por isso e eu me senti muito à vontade com essa conversa e as reações aqui da mesma forma. Agradeço imensamente, né, mais uma vez, doutora, e a nossa audiência. E eu aguardo vocês na próxima terça-feira com mais uma live especialistas. Um grande abraço a todos. Fiquem em casa quem puder. Por nada. Fique em casa quem puder. Quem não puder, pessoal, use máscara, álcool em gel, distanciamento para a gente atravessar isso juntos, porém separados. Um grande abraço a todos. Até mais.